pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer correções. Vamos corrigir a nossa atividade avaliativa no valor de 2 pontos e vamos corrigir também as atividades das páginas 134 e 135 de 1 a 4. Vamos lá? Questão número 1. Leia atentamente o texto e responda as perguntas a seguir. A grande maioria dos primeiros colonos da Nova Inglaterra vivia em aldeias e vilas, em volta dos portos, e por isso muitos envolveram-se com algum tipo de comércio ou negócio. A colônia da Baía de Massachusetts soube expandir seu comércio e, a partir de meados do século XVII, tornou-se muito próspera. Boston tornou-se um dos grandes portos da América. O carvalho para o casco dos navios, os pinheiros altos para os mastros e o betume para as juntas provinham das florestas da região. Os barcos construídos na Baía de Massachusetts velejaram para todos os portos do mundo e seus comandantes lançaram as bases para um comércio que iria crescer paulatinamente em importância. Ao final do período colonial, 1/3 de todas as embarcações de bandeira britânica havia sido construído na Nova Inglaterra. A pesca, mantimentos para navios e produtos de madeira aumentaram ainda mais o valor das exportações. Aí tem aí a fonte de onde esse texto foi retirado. Vamos às questões. Letra A. O texto se refere a qual região da América? O texto se refere à América do Norte. Letra B. Que relação o texto estabelece entre a área onde os colonos viviam e as atividades econômicas desenvolvidas por eles? Dê exemplos. O texto ele diz que a maioria dos primeiros colonos vivia em volta dos portos e, por isso, muitos envolveram-se com algum tipo de comércio ou negócio, como, por exemplo, o desenvolvimento da indústria naval nas regiões em que havia madeira abundante, e o comércio marítimo e a pesca nas regiões mais próximas ao mar. Letra C. Quais atividades econômicas aparecem descritas no texto? Como a prática dessas atividades influenciou na história dessas colônias? A construção naval, valendo-se de madeira como matéria-prima, o comércio e a pesca. Essa aí seria a resposta da primeira parte da questão, né? Quais atividades aparecem descritas no texto? Segunda resposta. Essas atividades econômicas desenvolvidas pelas colônias do Centro-Norte resultaram na prosperidade econômica e maior autonomia dessa região em relação à metrópole inglesa. Questão número 2. Eu pedi para você organizar cronologicamente os eventos relacionados à independência das 13 colônias, colocar esses eventos na ordem cronológica então. Quais eventos são esses? Aí fora de ordem: Declaração de Independência, Tratado de Paris, Segundo Congresso Continental da Filadélfia, Batalha de Lexington e de Concorde, Primeiro Congresso Continental da Filadélfia e promulgação das leis intoleráveis. Qual a ordem correta, então? O que aconteceu primeiro? A primeira dessas coisas aí foi a promulgação das leis intoleráveis. A segunda coisa foi o Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Terceira foram as batalhas de Lexington e de Concorde. Quarto, Segundo Congresso Continental da Filadélfia. Em quinto, Declaração de Independência e, por último, Tratado de Paris. Então, ordem cronológica é na ordem que esses fatos aconteceram. Então, foi nessa ordem aí. Vamos para a questão número 3. Observe a imagem, leia o texto para depois responder as questões. Então, aí tem a imagem, que é uma obra aí de Robert Walter, de 1843, onde ele representa o embarque dos peregrinos. Depois vem o texto. Assim, recuperou-se do passado colonial apenas o grupo de peregrinos puritanos da Nova Inglaterra, e parte da nova nação foi vista como descendente direta desse grupo. Ao atravessar o oceano, os peregrinos se comparavam ao povo hebreu atravessando o Mar Vermelho em busca da terra prometida, ou seja, era um povo eleito por Deus que transformaria aquelas terras do Novo Mundo, onde poderiam exercer a sua fé religiosa. Os pais fundadores, políticos que assinaram a Declaração de Independência, lutaram na guerra ou assinaram a Constituição. Eram vistos como herdeiros diretos dos peregrinos e, assim, estabeleceu-se uma espécie de mito da América. Eles cumpriam a profecia: o universo que surgia
após a independência, era novo, moralmente sólido e com extraordinárias perspectivas pela frente. Consolidava-se a ideia de excepcionalismo norte-americano, isto é, uma nação com projeto único e esplêndido, único caminho moral possível e qualquer outro modelo seria interpretado como estando em direção equivocada. Aí vem aí a fonte de onde esse texto foi retirado. A letra A. De acordo com a pesquisadora, como os peregrinos puritanos que viajaram a bordo do Mayflower viam a si próprios? Então, de acordo com Mary Ann Junqueira, ao atravessar o oceano, os peregrinos se comparavam ao povo hebreu atravessando o Mar Vermelho, em busca da Terra Prometida. Ou seja, eles eram vistos como o povo eleito por Deus que transformaria aquelas terras, as terras do Novo Mundo, e ali eles poderiam exercer a sua fé religiosa. Letra B. Como os pais fundadores, quem seriam esses pais fundadores? Os políticos que assinaram a Declaração de Independência. Então, exemplos dos pais fundadores, George Washington e Thomas Jefferson. Como que esses pais fundadores foram vistos após a formação dos Estados Unidos? Os pais fundadores eles eram vistos como herdeiros diretos dos peregrinos. E assim estabeleceu-se na América uma espécie de mito. Então, esses pais fundadores estariam cumprindo a profecia. Letra C. Para a autora, como se consolidou a ideia de excepcionalismo norte-americano? Essa ideia de excepcionalismo norte-americano se consolidou através da criação desse mito que foi falado na letra B, de que os pais fundadores seriam descendentes dos pais peregrinos e eles estariam cumprindo uma missão, a missão de criar uma nova nação, uma nação com um projeto único e esplêndido. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 tem aí um texto, e nesse texto lacunas que você tem que completar com os termos que estão no quadro. E o assunto aí é a Constituição dos Estados Unidos. Então, como que fica esse texto ao ser completado com os termos, as expressões do quadro? A Constituição dos Estados Unidos foi proclamada em 1787. E, apesar de algumas emendas, ela permanece a mesma até os dias atuais. Seu texto define que o país é uma república presidencialista e federalista, pois os estados têm autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. A Constituição também define que as eleições são indiretas, ou seja, os eleitores escolhem delegados que formam um colégio eleitoral, que por sua vez escolhe o presidente. Os outros dois poderes são o legislativo e o judiciário, representados respectivamente pelo Congresso e pela Suprema Corte. Finalizamos a correção da atividade avaliativa no valor de 2 pontos. Então, para garantir esses 2 pontinhos, a atividade tem que estar toda corretinha, né? Então, façam a correção. Agora, vamos corrigir as atividades do livro, das páginas 134 e 135, 1 a 4. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Entre as razões da revolta de Tupac Amaru, pode-se citar. Então, a resposta correta aí, na verdade, a alternativa incorreta é a letra B. Qual seria a justificativa para ela estar errada? Ela está assim, ó. A obrigação que os povoados, pueblos, tinham de pagar à monarquia espanhola um tributo e cumprir a mita, isto é, a obrigação de defender os espanhóis em caso de guerra. Então, o que está errado aí? Os povoados, os pueblos, eles tinham a obrigação de pagar à monarquia espanhola um tributo e cumprir a mita. Só que a mita não é o que está escrito aí na letra B, né? A mita é a obrigação de enviar um determinado número de indígenas para trabalhar para os espanhóis durante determinado período do ano, né? Então, essa que seria a justificativa por que essa é a incorreta. Nesse tipo de questão de múltipla escolha, que seria o caso da número 1, 2 e 3, eu já orientei você assim, para copiar a questão que responde, não precisa copiar todas não, tá bom? Então aí vocês teriam que copiar a letra B a lápis e colocar a justificativa a lápis também. Número 2. Sobre o processo de independência do atual Haiti, assinale a alternativa incorreta e justifique. Então, no caso da número 2, a incorreta é a letra C. A vitória dos escravizados no Haiti extinguiu o haitianismo, ou seja, o medo de levantes escravos.
Então, a vitória dos negros escravizados, ela não extinguiu o haitianismo, né? Pelo contrário, espalhou o haitianismo pela América, né? Esse medo dos levantes escravos. Número 3. Identifique a alternativa incorreta e justifique. Entre os fatores das independências das colônias espanholas da América, podemos citar alternativa D. Os privilégios políticos dados aos crioulos. Os privilégios políticos não eram dados aos crioulos, e sim aos chapetones. Então, por isso que essa é a incorreta. E por último, a questão número 4. Tem uma tabela, você tem que fazer a leitura dessa tabela e responder. O que essa tabela mostra? É uma tabela que mostra a participação de cada grupo étnico no total da população da Ilha de São Domingos no final do século XVIII. Letra B. O que a leitura da tabela permite concluir em relação ao número de negros? Essa tabela, ela permite concluir que o número de negros na população era mais ou menos 12 vezes e meia maior que o número de brancos e mais de 16 vezes maior que o número de mestiços. E por último, a letra C, ela é uma questão pessoal, uma resposta pessoal, que aí eu vou avaliar quando estiver corrigindo o seu caderno. É para você elaborar um parágrafo onde você vai comparar a vida dos negros à vida dos brancos na Ilha de São Domingos na época. Muito tranquilo de fazer, porque realmente havia uma diferença bem grande. Então, oitavo ano, encerramos assim a nossa correção. Um abraço.